Meninas, vocês passaram por alguma situação de preconceito, assim, nas carreiras de vocês, diretamente ligada, né? Ah, não vou falar com você porque eu quero o gerente da operação, eu quero o líder da operação, e você falar, não, mas eu sou a gestora da operação. Prazer, Nayara. Não, mas eu sou a gestora do RH. Prazer, Michele. Vamos lá, senta aqui, vamos começar. Teve algo do tipo? Ou vocês também tiveram aí a sorte, né? Vamos dizer assim, de passar ilesa, despercebida? Pra mim foi tranquilo. Acho que uma situação pontual ou outra, assim, mas não me lembro de ter tido nenhum episódio, assim, que falar. Mas sim, já tive que falar. Eu quero falar com o coordenador da operação. Pois não, sou eu, pode falar. Aí a pessoa para, olha assim pra você falar. Como As pessoas, mas é você? Sim. Não posso te ajudar. Legal. Às vezes você precisa lembrar que, não, sou eu. Se autoafirmar. O que você precisa. Tem gente que, então, mas o gerente tá aí? Não, ele não está. Mas eu não posso falar com ele? Pode, mas provavelmente vai levar mais ou menos uma semana, porque ele tá fora. Mentira, tá nada. Mas talvez eu consiga te ajudar mais rápido se você puder falar. E aí você vai quebrando, né? O gelo e... Mas assim, com os colaboradores em si, não. Eu nunca tive esse problema. Foi com o cliente. É mais esse ponto mesmo que a gente percebe, porque ali quando a cultura já está arraigada, já está, né, disseminada, a gente vai quebrando, vai passando, né, isso daí vai se tornando natural, mas às vezes de fora para dentro. Eu tô bastante tempo na empresa, né, eu comecei com a parte aduaneira, eu cuidava só da parte de documentos, né, tudo que entrava, tudo que saía, né, importação, exportação, e tinha um certo contato com a operação. Não todo dia, mas a gente trocava informação. Então, quando eu assumi a operação, esse processo para mim foi muito mais tranquilo. Porque a maioria das pessoas eu já conhecia, né? Que fosse de bom dia, boa tarde, né? Entrando para trabalhar ou saindo, mas assim, já tinha um certo contato. E sempre gostei muito de conversar, então às vezes a gente tá tomando café, e aí como é que tá? Poxa, o bicho tá pegando hoje. Então assim, antes de eu ser gestora da operação, eu já tinha um contato ali com a galera. Com uns mais, outros menos, mas né, já tinha essa aproximação. Então, pra mim, foi muito tranquilo e eu posso dizer que eu não tive problema nenhum, assim, com eles. Se teve, não descobri até hoje, né? Também não me parece. Eu sou uma mulher resolvida. Exatamente. Então, se alguém teve algum problema comigo, eu não sei, mas eu não tive com eles. Muito bom. Eu tive na minha época de faculdade, na época que eu estava fazendo serviço social, teve um estágio, um programa de estágio, e era para uma empresa no polo industrial de Cubatão, então era uma empresa renomada, então era aquele estágio que todo mundo queria, e eu me inscrevi e fui uma das aprovadas. E eu lembro que uma colega falou assim, mas eu tinha certeza que seria você, porque você é negra, né, essas empresas, eles têm a necessidade de colocar, a gente não falava de diversidade, falava de responsabilidade social, né? E aquilo soou com muita estranheza e muito doloroso foi ouvir aquilo, porque a sensação que eu tinha é que essa pessoa me enxergava como se eu tivesse ali para cumprir uma cota, porque na época que eu estava estudando, era bem aquela época realmente de ter alunos, né, hoje você tem ainda, né, um percentual para negros, pardo, afrodescendentes, e eu falei assim, mas eu não sou isso. Ela não me conhece, né? Quando eu cheguei já no serviço social, eu não precisava mais catar latinha e vender água na praia, né? Eu já estava atuando como recreacionista numa creche. Eu falei, ela não sabe da minha história, ela não sabe o quão difícil foi chegar até aqui e eu não quero ser, eu nunca gostei de ser vítima, de vitimismo. Eu acho que toda a minha trajetória, tudo que eu fiz, eu faria tudo de novo, só me impulsionou a chegar até aqui. Então, eu não uso isso como vitimismo, né? Eu uso isso que foram recursos que eu tive na minha vida para poder ter uma vida melhor. E eu falei assim, nossa, como é doloroso, ela não sabe quanto é difícil você falar isso, eu não quero ser essa pessoa que está numa empresa para cumprir uma cota, eu não quero isso, né? Depois, eu já atuando como numa outra empresa, uma pessoa precisava do atendimento do serviço social, e quando ela entra na sala, se eu quero falar com a assistente social, eu falei, sou eu, ela não, mas não é com você que eu quero falar.
Aí eu falei, mas sou ela? Não, é outra moça, como nós dividíamos. Falei, não, mas eu sou assistente social. Ela simplesmente saiu da sala e não quis ser atendida por mim. E ela falou, não, falou para a estagiária, eu falei, não, mas eu não quero ser atendida por ela, porque ela não é assistente social. Então, são coisas que a gente vai encontrando ali ao longo da nossa trajetória, ou às vezes no Ecoporto eu nunca tive isso, né? Mas às vezes em locais que você vai de um atendimento, às vezes você vai fazer uma ficha, a pessoa pergunta, qual é a sua... Aí ela olha para você, ela não fala, mas a forma que ela olha, ela diz muito, tipo, como assim? Como assim? E recente eu ouvi de uma pessoa do time e ela estava muito nervosa falando comigo. Eu falei, calma, fica calma. Ela falou, não, é porque você é uma referência para mim, porque você é negra, também sou. Então quando eu olho para você, eu vejo assim, nossa, ela chegou. Aí eu falo, mas você pode chegar além. Legal. E eu acho que esse é o meu papel, né? Esse é o nosso papel. Eu quero que as pessoas enxerguem o que eu não consegui enxergar lá atrás, por talvez não ter sido impulsionada para isso, história de vida, realmente. Então, é o quanto eu posso ser agente transformador, posso servir de inspiração para outras mulheres. E não de forma, né? Porque a gente percebe que vai se repetindo essa crença, essa cultura, né? Que ela parece que ela fica arraigada, né? Então, a pessoa também que consegue passar por esse processo, consegue fazer essa transposição, também agora fica marcada, né? Fica. Como uma referência e como uma obrigatoriedade de eu chegar lá também. E parece que aumenta o peso disso, né? E eu acho que a ideia é que, na verdade, a gente seja figura de inspiração e não de formatação, né? Não precisa ser igual, né? Não precisa ser igual. Quando você ouvir, você fala assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Às vezes eu falo assim, não tenho noção dessa responsabilidade, mas você não precisa ser igual a Michele, mesmo porque cada uma de nós vai usar os recursos que a gente tem, e não só do ponto de vista recurso material, financeiro, mas os recursos emocionais mesmo. Perfeito. E o resultado final não vai ser o mesmo, né? O resultado final vai ser diferente. E que bom que vai ser diferente. Mas o que cabe é você olhar para aquela pessoa que você se inspira tanto e falar assim, ela conseguiu, eu posso conseguir também, né? Desde que você siga um caminho olhando com honestidade, ética, sem você precisar passar por cima de ninguém, você vai chegar aonde você quer. A gente não necessariamente não precisa ter a síndrome da Gabriela, né? Sim. Eu nasci, né, moro num local humilde, a minha vida... Não, isso não tem a ver com humildade, isso tem a ver com as escolhas que você fez para chegar onde você quer estar. Então, acho que esse é o nosso papel. Às vezes vai demandar um pouquinho mais de energia, de esforço, de resiliência, né? Que é o famoso equidade, né? O movimento é conseguir encurtar essa distância, né? Se a gente pegar uma pessoa que teve ali uma vida mais favorecida, ela está mais à frente, óbvio. Ou não. Ou não, de repente, de como ela pega aquilo ali também. Mas se a gente pega historicamente, né? A gente vê que esse processo facilitou, né? E aí, hoje eu não acho que a gente correr atrás desse processo, né? Senão a gente acaba fazendo, usando o mesmo mecanismo, e aí eu não sei se favorece, né? Mas eu acho que tocar as pessoas, né? Despertar as pessoas para que elas consigam perceber, né? Que, como a Michele falou, se você decidir seguir, você vai conseguir sim, né? De repente vai demandar um pouquinho mais de esforço, de repente vai demandar um pouquinho mais de dedicação, de entrega, mas consegue chegar até superar, né? Até superar ali os patamares da sua referência, da sua figura de projeção, né?